Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje, 20 de outubro, estamos cada vez chegando mais perto das eleições para presidente da República e alguns governos estaduais, e o jogo sujo continua. E nesse sentido, a gente vê um monte de mentiras circulando, não só entre os candidatos, mas especialmente no meio da imprensa. Não vou dizer mentira, gente, mas vamos pensar o seguinte: será que quando nós contamos uma verdade, nós omitimos a parte mais importante dela por uma questão de oportunismo, isso não se torna uma mentira? Vamos imaginar o seguinte: você está precisando muito de água, carregar essa água para algum lugar um pouco distante, vamos dizer 2 quilômetros de onde você está, e pergunta para o sujeito: tem como eu carregar essa água disponível? O sujeito aponta: ó, tem um baldezinho ali que pode fazer o serviço. Você pega o balde, enche de água onde você está, pode ser uma lagoa, pode ser um poço, e vai correndo lá para abastecer o seu pessoal que ficou morrendo de sede, diríamos que dentro de um carro encrencado a 2 quilômetros daquele lugar onde tem água. Você vai caminhando, caminhando, de repente vai sentindo o balde cada vez mais leve. Tá ficando mais forte? Claro que não, o balde tá furado, mané. E aí vai ver, poxa, o cara deu a informação. Pode pegar água com balde, mas com balde furado você nunca vai chegar com água suficiente para abastecer as pessoas que estão esperando por ela. Então, quando nós temos uma verdade que omite a sua parte mais essencial, ou seja, o balde existe, mas está furado, se transforma numa mentira ou algo muito inviável. E algo parecido, algo análogo, tem acontecido muitas vezes na imprensa brasileira, seja para beneficiar um ou outro candidato à presidência da República. E vou dizer, vou ser muito franco, quem está mais sacaneando o brasileiro com isso, o leitor brasileiro, são os grandes veículos de imprensa. Olha só o que aconteceu. A Jovem Pan e a Revista Oeste deram uma informação super interessante, cuja fonte é a Austin Rating, uma agência de avaliação de risco de países, que fez um levantamento muito fácil de se fazer e deixou o Brasil na 4ª posição dentre os 20 países mais ricos do mundo, no sentido de ter menor inflação. Os países com inflação abaixo da brasileira são Japão com 2,8%, Arábia Saudita 2,7% e China 1,9%. Aqueles outros países que tradicionalmente têm uma inflação baixíssima, como a Alemanha, 9%, Austrália 12,2%, Itália 7,1%, Reino Unido 7,6%. E os Estados Unidos, nesses primeiros 9 meses do ano, 5,8%. E aí, é claro, uma informação muito interessante. E aqui no Fora de Curva, nós sabemos muito bem o que aconteceu. Vamos lembrar que o Brasil, a exemplo da Europa e Estados Unidos, estava assim com uma inflação muito alta, mas algumas medidas aqui internas fizeram com que essa aceleração de preços se convertesse para uma deflação. O que foi? Essencialmente, a questão da redução do ICMS sobre combustíveis, sobre energia elétrica e telefonia, que a gente ainda não viu a cor desse dinheiro da redução tributária, e junto com isso, nós somos um país que produz muito alimento, tivemos problemas além do aumento do preço das commodities internacionais que atingiu todos os países do mundo, problemas de estiagem no extremo sul do Brasil e excesso de chuvas no sudeste. Isso aí foi resolvido a partir do início do segundo semestre e os preços dos alimentos começaram a cair também, impactando, forçando ainda mais indicadores de elevada deflação que eventualmente vão se repetir agora em outubro, pelo 4º mês consecutivo, de acordo com as perspectivas atuais do IPCA. Vamos esperar um mês para confirmar isso. Pronto, essa é a realidade que fez o Brasil ter uma das 4 menores inflações até agora, em 2022, dentre os 20 países mais ricos do mundo. E aí esse dado, efetivamente, quando está relacionado a uma redução de impostos, mostra uma competência da gestão pública, especialmente poder executivo e legislativo, na redução dos impostos. Mas, por outro lado, quem olha esse dado e não gosta do atual presidente, não gosta do atual Ministério da Economia com Paulo Guedes, vai dizer: eu tenho que sacanear com eles, eu tenho que mostrar um outro lado da história.
E aí vão procurar dados ruins da economia brasileira, e aí que eu falo, gente, pode dizer uma verdade, mas se essa verdade está fora de contexto ou omite os principais fatores que compõem essa verdade, se torna uma mentira. E aí hoje também a Folha de São Paulo, se não me engano, o portal G1 e o UOL largaram a seguinte manchete: inflação dos alimentos é a maior até setembro desde o início do Plano Real. Para quem não se lembra, antes do Plano Real, o Brasil vivia um processo chamado de hiperinflação. Era a inflação que chegou a 84% ao mês. Nós estamos vivendo uma situação assim? Não. É verdade que a inflação dos alimentos, desde janeiro até setembro, é a maior desde aquele período? É verdade. Mas vamos lembrar o contexto, gente. Isso não se refere a uma política pública errada aqui no Brasil, e sim ao contexto geral, ainda do ciclo pandêmico do planeta Terra, que fez com que as cadeias de valor, especialmente da alimentação, ficassem tudo bagunçadas, elevando o preço dos principais produtos alimentícios, especialmente commodities, a patamares nunca vistos antes na história do mundo, pelo menos nos últimos 100 anos. E aí, vamos ressaltar isso, porque o outro lado falou uma coisa boa. Ressaltaram uma coisa ruim, mas não destacaram no título da manchete, que é o principal, que é o que a pessoa lê, que é o que o leitor guarda na memória, que esse fato, primeiro, não é só brasileiro, é mundial, e segundo, está relacionado com a questão da pandemia. Quem quer acredita nisso, gente. Mas vamos deixar bem claro, a imprensa brasileira, ela está trabalhando sim com distorção da verdade, o que pessoalmente eu considero uma mentira, e vamos tomar muito cuidado com isso. Eu tenho alertado várias vezes sobre isso no Fora de Curva e não vou me cansar enquanto esse pessoal, esses novos jornalistas que estão predominando nesses veículos, os próprios editoriais, os próprios editores desses veículos, não tomarem juízo, porque isso aí é uma bruta sacanagem, é um desserviço que eles estão fazendo para toda a população brasileira, especialmente para aqueles que tomam decisões para a sua vida a partir dessas informações mal compostas, distorcidas. E agora, só para encerrar o Fora de Curva de hoje, depois desse desabafo sobre essas maluquices ou sacanagens, vamos deixar bem claro, quem saiu do governo, não aqui do governo brasileiro, mas lá do governo dos ingleses, dos britânicos. A Liz Truss, que se elegeu há 44 dias como primeira-ministra do Reino Unido, entre ontem e hoje, simplesmente entregou o boné. Saiu, renunciou. Por quê? O que ela fez? Ela tem uma ídola, Margaret Thatcher, que realmente recuperou a economia britânica lá nos anos 80 com um programa de governo liberal, diminuiu impostos, reduziu o custo da máquina pública, quis fazer a mesma coisa. Botou um ministro das Finanças lá com essa missão, não aceitaram o sujeito, ele caiu, teve que renunciar, ela teve que demitir ele, e nem ela aguentou o tranco, nem ela aguentou a pressão. A imprensa britânica até fez uma piadinha, porque ela não estava se dando muito bem na posição em que estava ocupando, fez a seguinte competição por puro deboche. O que demora mais para ser liquidado? Um alface ou a primeira-ministra do Reino Unido? Ela durou 44 dias, eu acho que o alface, até ficar maduro, demora um pouquinho mais. Então, ela ganhou em termos de efemeridade de um pé de alface. Fazer o quê? Acho que ela tinha boas qualidades, mas também vamos considerar o seguinte: o mundo hoje está cheio de incertezas. Ninguém está com a convicção de qualquer coisa, de qualquer caminho correto, especialmente na Europa, que está quase cara a cara com uma guerra que pode virar nuclear. As políticas econômicas estão desencontradas, até porque não é só o Brasil que padece dessa guerra de desinformação, de imprensa militante. O resto do mundo também está vivendo isso, e o mal não é só que esse mal acontece não só no Reino Unido, mas em toda a Europa e nos Estados Unidos. De novo, gente, vamos tomar cuidado com isso.
Pena que a Liz Truss não tenha tido uma oportunidade um pouco mais perene de fazer com que a sua política econômica tivesse resultado. Provavelmente teria, mas não teve tempo e liderança necessário para colocar ou para implementar as medidas que ela defende. Pessoalmente, ainda, não vai me surpreender que daqui uns 2 ou 3 primeiros ministros lá que não vão se acertar, volte o Boris Johnson. Ele é um cara festeiro, é verdade, mas eu acho isso aí uma coisa boa, assim como aquela lindeza da primeira-ministra da Finlândia. Mas mesmo sendo festeiro, o Johnson sabia como exercer a sua liderança, tanto junto aos conservadores como aos trabalhistas, que são os partidos predominantes lá no Reino Unido. Eventualmente, ele vai voltar ao poder, acredito nisso, e vai ser uma coisa boa para o Reino Unido. Gente, os temas de hoje eram esses, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e muito em breve vai entrar um patrocinador aqui no Fora de Curva. Aguardem essa surpresa. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção e não se esqueçam, botão no like, compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos e principalmente inscrevam-se com toda a convicção aqui no Fora de Curva, porque aqui nós não tratamos de mentiras ou meia-verdade, nós encaramos fatos. Posso estar um pouquinho errado de vez em quando, mas não é essa a intenção. Muito obrigado pela atenção, um abraço em cada um de vocês, até breve, tchau!